Então, bom dia a todos. Voltando à nossa discussão sobre magnetismo, né? O capítulo que a gente vai trabalhar hoje é o capítulo de força magnética. Nós já trabalhamos com a discussão sobre propriedades magnéticas, né? E campo magnético, as propriedades básicas de um ímã, e a discussão sobre o campo magnético, que é a perturbação gerada no ambiente, né, no meio em torno de um corpo magnetizado, tá bom? E agora nós vamos discutir sobre força magnética. O legal que nós já discutimos sobre força pra caramba, então a forma como a gente compreender e procurar refletir sobre uma força é igual para toda e qualquer força, beleza? O que nós vimos lá em estudo de dinâmica? Nós vimos que toda discussão de força, ela gira em torno da primeira e a segunda lei de Newton, né? Todo estudo, toda questão que vocês forem fazer, que envolver forças numa prova de vestibular, Enem, né? Vocês vão estar com o raciocínio girando em torno da primeira e a segunda lei de Newton. Primeira lei de Newton, somatória das forças igual a zero. Segunda lei de Newton é a condição de dinâmica, né? Somatória das forças diferente de zero. O que nós vimos? Se a somatória das forças for igual a zero, não é gerado nenhuma força resultante nesse corpo, consequentemente, não é desencadeado nenhuma aceleração, que as forças resultantes são responsáveis por gerar aceleração nesse corpo, consequentemente, não vai haver variação do seu movimento, de sua condição de movimento. Ou seja, se ele estiver em repouso, ele continuará em repouso, e se ele estiver em movimento, a velocidade não irá alterar, nem em módulo, nem em orientação espacial. Não é isso? Então, ou seja, o corpo vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se existir uma força resultante num corpo, essa força resultante desencadeia uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante, o que faz que altera a condição de movimento. Como o movimento vai alterar, vai depender da orientação também da velocidade, né? Se a velocidade estiver no mesmo sentido da força resultante desencadeada, é gerada uma aceleração no sentido do movimento tangencial, faz com que o movimento seja acelerado. Se essa velocidade estiver contrária à força resultante desencadeada no corpo, vai ser gerada uma aceleração contrária à velocidade, esse movimento vai ser retardado. Se a velocidade estiver perpendicular à força resultante desencadeada no corpo, a aceleração gerada será uma aceleração centrípeta, né? E vai ser responsável pela mudança da direção da velocidade. Isso vocês estão calejados de saber. Mas por que eu voltei nessa discussão? Porque se toda análise de dinâmica, toda análise de forças atuantes no corpo, das interações que o corpo está tendo com outros corpos na natureza, gira em torno da primeira e da segunda lei de Newton, ou seja, gira em torno de somatória de forças, para todo estudo de força, nós temos que saber, sempre quando a gente vai refletir sobre uma força, seja ela quaisquer, quando essa força vai existir, não é? Qual é a natureza dessa força, para eu saber quando que vai haver um tipo de interação entre dois corpos que vai desencadear este tipo de força, quando que a força magnética vai existir em cada situação que a gente for analisar, como essa força vai existir, o como é a orientação espacial, né? É a direção e sentido dessas forças, lembrando que força é sempre uma grandeza vetorial, e quanto que essa força vai valer, beleza? Aí é como que nós vamos fazer para determinar o módulo, a intensidade dessa força.
E o módulo, como eu sempre disse, a gente sempre deixa por último, não precisamos ficar preocupando de início já com o módulo. Se a gente não sabe quando a força vai existir, como ela vai existir, o quanto não faz diferença alguma. Calcular mesmo, porque para a somatória das forças atuantes no corpo, eu preciso saber quais forças vão estar atuando ali, qual é a orientação espacial delas, que dentro de uma operação vetorial, uma soma de vetores, a direção e sentido é necessário para eu saber como que eu vou somar esses vetores, né? Então, todo estudo de força, falou de uma força nova para a gente estudar, beleza, vamos estudar no próximo capítulo, por exemplo, da frente, a hidrostática, né? Vamos falar da força empuxo. Então, beleza, quando que a força empuxo vai existir? Como essa força empuxo vai existir? Quanto, né? Como que eu faço para determinar o seu módulo? E aí, se vocês conseguem responder sobre essas 3 perguntas, para cada uma das forças que a gente trabalha aí ao longo do ensino médio, nós conseguimos ter uma compreensão, uma clareza muito grande do estudo de dinâmica, tá? Ok? Então, beleza. Quando a gente fala das forças atuantes nos corpos, nós falamos que as forças podem ser de contato, a interação entre dois corpos necessita de um contato para essa força existir, ou essas forças podem ser de campo, dois corpos conseguem um interagir com o outro sem a necessidade do contato. Mas se não tem a necessidade do contato, essas forças precisam gerar uma perturbação em torno dela, e aí a força, a interação delas vai ser por intermédio dessa perturbação que esses corpos estão gerando no ambiente, que nós chamamos de campo de força. Ok? Então, as forças que geram esse campo de força em torno dela são chamadas de forças de campo. A força magnética é um tipo de força de campo. Então, se ela é um tipo de força de campo, ela vai gerar uma perturbação em torno dela que vai permitir com que ela interaja com outro corpo que esteja manifestando essas propriedades magnéticas sem a necessidade do contato, ok? Então, quando que vai existir a força magnética? Quando eu tiver dois corpos no mesmo ambiente, que estejam manifestando propriedade magnética, que estejam manifestando esse campo magnético em torno do corpo, beleza? Então, eu preciso de dois corpos magnetizados para que eles possam se interagir. E uma vez eu tendo dois corpos magnetizados, nem é necessário contato entre eles para que exista essa força, uma vez que a interação que eles têm um com o outro não se dá pelo contato, e sim pelo campo magnético gerado em torno deles. Legal? Ok? Show de bola. Com isso, o que aconteceu? Nós vimos que na natureza nós temos alguns ímãs naturais, não é isso? Nós temos ímãs naturais encontrados na natureza, que é a famosa magnetita, né? Que são objetos, são substâncias que manifestam essa propriedade magnética de forma natural. Esse ímã, quando a gente estudou o campo magnético, ele nada mais é do que um óxido duplo de ferro, não é isso? Ou seja, um Fe3O4. E esse óxido duplo de ferro, ele começa a manifestar uma propriedade magnética em torno dele, ele gera campo magnético em torno dele, é isso? Então, se eu tiver dois ímãs naturais, esses ímãs vão interagir um com o outro, beleza? E como que eles vão interagir? Ou seja, qual é a orientação espacial dessa interação? Então, de uma coisa eu já sei. Quando que a força magnética vai existir? Quando eu tiver dois corpos manifestando propriedade magnética no mesmo ambiente. E como que essa interação vai se dar? Qual vai ser a orientação espacial dessa força magnética? Então, imagine aqui que eu tenho dois ímãs
E todo ímã, ele apresenta polos magnéticos, 2 polos magnéticos, que a gente já está cansado de discutir aí. Vimos que em ímãs naturais, quando a gente coloca 2 polos magnéticos, então vou imaginar que aqui de azul eu represento como polo norte, não vou escrever no vermelho, então, obviamente, no vermelho vai ser o polo sul magnético. Se eu tiver 2 ímãs interagindo, a interação deles ou vai ser atrativa ou vai ser repulsiva. Ok? Então, como que é a força de atração entre 2 ímãs naturais? Ou atração ou repulsão, beleza? Sendo atrativa ou repulsiva, a direção a direção gerada da força entre esses 2 corpos sempre vai ser a reta que passa por esses 2 ímãs. Então, se eu tiver 2 ímãs alinhados horizontalmente, a força gerada entre eles vai estar na horizontal. Se eu tiver 2 ímãs alinhados verticalmente, a força entre eles vai estar na vertical. Legal? E o sentido? Se for ímãs que estejam voltados polos contrários um para o outro, a força gerada vai ser uma força de atração. Polos contrários se atraem, assim como cargas contrárias se atraem. Beleza? Então, na interação entre 2 ímãs, quando vai existir a força magnética? Pensando em ímãs naturais, quando eu tiver 2 ímãs naturais no mesmo ambiente, vai surgir a força magnética. Ok? Alexandre, é só entre 2 ímãs? Não. O ímã também ele interage com algumas outras substâncias na natureza. Por exemplo, substâncias ferromagnéticas. Lembram quando a gente classificou os materiais na natureza quanto à interação magnética? Todo ímã ele vai gerar forças atrativas entre o ímã e as substâncias ferromagnéticas, beleza? Agora, a gente também tem substâncias na natureza que são classificadas como diamagnéticas. E as substâncias diamagnéticas, elas sempre são repelidas por um ímã. Então, em questão de um ímã com uma substância diamagnética, a força será de repulsão. Entre um ímã e uma substância ferromagnética, a força será de atração. Entre 2 ímãs, se forem polos contrários, se atraem. Se forem polos iguais, que tiverem voltados um para o outro, então imagine que nessa situação eu tenho 2 polos contrários, no caso aí 2 polos sul ou 2 polos norte, próximos um do outro, a força desencadeada vai ser de repulsão. Beleza? Então, polos contrários se atraem, polos iguais se repelem. Ok? Beleza? Quanto vale essa força? Até o momento nós não discutimos, daqui a pouquinho a gente aprofunda nessa história. Legal? Só que é o seguinte, nós vimos que não somente ímãs naturais que manifestam propriedades magnéticas. Nós vimos a partir da experiência de Ørsted, lá no capítulo de campo magnético, que toda carga que estiver em movimento, ela vai manifestar uma propriedade magnética. Legal? Toda carga que estiver deslocando em movimento, ela manifesta propriedades magnéticas, ou seja, toda carga que estiver em movimento, em torno dela vai ser desencadeado um campo magnético, o que permite que ela interaja com outros campos magnéticos presentes no ambiente. Legal? Então, nós vimos que não somente ímãs naturais, mas também cargas em movimento, seja ela positiva, seja ela uma carga negativa, cargas em movimento manifestam campos magnéticos, ok? Cargas em movimento, aqui não vai ficar rosa sobre rosa, não.
cargas em movimento geram campo magnético. Se a carga estiver em repouso, ela vai manifestar somente campos elétricos, ok? Todo o corpo eletrizado manifesta campos elétricos. Agora, se uma carga estiver em movimento, além do campo elétrico, ela também gera um campo magnético, ok? Então, se eu tiver cargas em movimento, elas vão gerar campo magnético. Então, quando que vai existir a força magnética? Quando eu tiver dois corpos no mesmo ambiente, manifestando propriedades magnéticas, né? Manifestando campo magnético. E por intermédio desses campos magnéticos, elas vão começar a se interagir. Então, pode ser, dentro do ambiente, dois ímãs, eles vão interagir. Pode ser dentro do ambiente um ímã com uma substância ferromagnética ou uma substância diamagnética, eles vão se interagir. Pode ser no ambiente um ímã gerando um campo magnético, né? E eu colocar uma carga em movimento naquele ambiente. Então, vou ter dois corpos manifestando propriedade magnética. Pode ser dentro do ambiente duas cargas em movimento. Se eu tiver duas cargas em movimento, eu vou ter dois corpos manifestando propriedade magnética. Consequentemente, eles vão estar interagindo, ok? Então, a primeira pergunta ela está completamente respondida para a gente entender quando que vai ter uma força magnética. Então, assim, Alexandre, então, quer dizer que se eu tiver dois fios de rede de alta tensão aqui, passando corrente elétrica, vai ter força magnética entre esses fios? Sim. Se a gente pensar nas redes de alta tensão que está passando corrente elétrica o tempo todo ali, vai ter força magnética entre esses fios. Mas por que vai ter? Porque dentro desses fios eu vou ter cargas em movimento. E essas cargas em movimento vão manifestar campo magnético. Dois campos magnéticos se interagem, fazendo com que seja desencadeado força magnética nessas cargas. Legal? Ok? Deixa eu ver uma perguntinha para a gente caminhar a nossa discussão. Legal. Em relação aos ferromagnéticos e diamagnéticos, eles vão interagir entre si ou só com ímã? Só com ímã. Por quê? Porque para manifestar força magnética, eu tenho que ter dois corpos magnetizados. E essas substâncias ferromagnéticas e diamagnéticas, eles só vão magnetizar sob um processo de indução, quando um ímã induz a magnetização deles. Legal? Vocês lembram que eu falei o que faz um ímã natural manifestar a propriedade magnética? É uma resultante no movimento de spin. São os spins, os movimentos circulares dos elétrons, né, nos seus orbitais, que manifestam propriedades magnéticas. Substâncias que não estão manifestando propriedades magnéticas, o número de elétrons que estão girando num sentido horário e o número de elétrons que estão girando em sentido anti-horário é o mesmo. Aí o corpo não manifesta a propriedade magnética. O legal de um ímã é que ele tem uma resultante. Ele tem mais elétrons girando num sentido do que no outro. Aí, consequentemente, ele vai ter uma propriedade magnética significativa ali. Legal? Porque aquele sentido de spin que estiver movimentando, né, num sentido, ele gera campo magnético para um sentido, no outro sentido de rotação do spin, gera campo magnético para o outro. Se eu tiver a mesma quantidade de elétrons rodando em sentidos contrários, o campo magnético de um se anula o campo magnético do outro. Então, eu preciso de ter uma somatória resultante de spins. E as substâncias diamagnética e ferromagnética, na ausência de um ímã para induzir a sua propriedade magnética, o número de elétrons girando num sentido é igual no outro. O que acontece? Se eu pego uma substância ferromagnética e aproximo de um ímã, o ímã induz que todos os elétrons presentes nessa substância tenham um sentido de rotação igual ao sentido de rotação do ímã. E aí, consequentemente, ele gera uma força de atração, porque a substância ferromagnética vai começar
no momento que todos os seus elétrons começarem a ter o mesmo sentido de rotação, manifestar uma propriedade magnética. Legal? E aí ele se atrai. A mesma coisa acontece com a substância diamagnética. Quando aproxima um ímã perto de uma substância diamagnética, os elétrons dele começam a ter todos o mesmo sentido de rotação. Mas o sentido de rotação dos elétrons na substância diamagnética vai ser contrário ao do ímã. Aí, consequentemente, o quê? Eles se repelem. Legal? Ok? Então, substâncias diamagnéticas e ferromagnéticas, eles só manifestam propriedades magnéticas a partir de uma indução gerada por um ímã. Se não tiver um ímã no ambiente, eles não vão sofrer essa indução, eles não vão manifestar a propriedade magnética. Tanto é que se não tivesse um ímã e eles interagissem, eles eram ímãs, não eram substâncias que sofreram a ação de um ímã, eles eram um ímã, na verdade. Ok? Ficou claro? Legal? Respondido? Alexandre. Sim, obrigada. Show. Então, galera, Alexandre. Oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando pega um material que ele não é naturalmente um ímã e transforma ele num ímã, chama imantação, é isso? Perfeito. E aí, o que, tipo assim, quando transforma esse material num ímã, o que acontece com o spin dele? Porque, tipo assim, ele começa a ter uma resultante de rotação de spin. Então, por exemplo, assim, quando eu pego uma substância ferromagnética, eu posso gerar uma magnetização que permanece por algum tempo nele. Por exemplo, não sei se você já viu, eu adorava de ver as caixas de ferramenta do meu tio, e meu tio sempre tinha um jogo de chave de fenda e um ímã dentro da caixa de ferramenta dele. Para que ele tinha esse ímã dentro da caixa de ferramenta dele? Ele pegava a ponta da chave de fenda e atritava no ímã. Quando ele atritava no ímã, essa ponta da chave ficava magnetizada. Eu imantei ela, né? Gerei uma imantização, fiz com que ela se tornasse um ímã. Na hora que atritou uma substância, por exemplo, ferromagnética com o ímã, ele fez com que os elétrons começassem a manifestar uma resultante no sentido de rotação. Ok? E aí, consequentemente, vai ter uma maior parte dos seus elétrons girando em um determinado sentido de rotação, que faz com que aquela ponta da chave começasse a manifestar uma propriedade magnética, ok? Mas devido a características, que não vamos entrar em detalhe aqui, da sua composição estrutural, essa magnetização ela é temporária, e com o tempo, os elétrons voltam o quê? Se reequilibrar no seu sentido de rotação, tá bom? Então, quando eu magnetizo, eu imantizo um material, eu forço com que ele tenha uma resultante no sentido de rotação dos spins dele. Eu tenho mais elétrons rodando num sentido do que em outro. E aí, consequentemente, ele vai manifestar propriedades magnéticas. Legal? Isso pode ser uma imantização que vai acontecer só durante a presença de um ímã, no caso, eu aproximar um ímã perto de uma substância ferromagnética, ou eu consigo fazer com que ele permaneça por mais tempo magnetizado. Eu forço uma magnetização desse material, por exemplo, atritando um ímã nessa substância ferromagnética. Legal? Mas no frigir dos ovos, independente se é só naquele instante em que está presente um ímã, ou eu conseguir manter aquela ponta de chave magnetizada por mais tempo, o que eu estou fazendo é gerando uma resultante de rotação no sentido dos spins. Eu estou forçando que os elétrons girem, maior parte deles num sentido de rotação do que em outro. E aí, consequentemente, eu vou ter um campo magnético resultante naquele material. Legal? Sim, é porque, tipo assim, lá no livro, quando fala do processo de magnetização, que ele não é temporário, que, tipo assim, a gente utiliza um grande ímã para deixar o material, ele como se fosse um ímã permanente, né? Aí eu não entendia como que o spin não voltava com o tempo, entendeu? Para o sentido de rotação natural dele. Na verdade, eu vou te falar que nem eu também não sei.
esses livros eles não entram muito no detalhe, foi mais uma percepção empírica. Dentro desse material nosso de ensino médio, ele não entra muito tanto em detalhe desse sentido de rotação, e, para falar a verdade, nem é necessário a gente aprofundar nessa discussão. O que a gente precisa saber realmente que ele força com que os elétrons tenha essa resultante de rotação. Beleza? Agora, ir lá no cerne da situação, por quê? Que quando eu atrito um ímã, ele força com que os elétrons permaneçam, sim, nesse sentido de rotação. Pode ser por uma troca eletrônica, né, de elétrons de um corpo para o outro, e, consequentemente, desencadeia isso, né? Particularmente, eu não sei, pode ser forçando elétrons mudando de orbital para outro, e nesse rearranjo de elétrons e orbital garantir que haja essa resultante no sentido de rotação, mas, particularmente, eu não tenho propriedade para aprofundar nisso, e nem é necessário para a gente no nosso nível de discussão. Tá bom? Tá certo, obrigado. Legal. Então, gente, quando existe a força magnética, eu acho que já ficou bem claro. Como existe a força magnética, direção e sentido, é muito fácil, quando eu estou falando qual é a direção e sentido da força magnética gerada entre dois ímãs, vai ser atração ou repulsão, né, dependendo da orientação dos polos, ou entre um ímã e uma substância ferro ou diamagnética. Agora, se eu pergunto assim para vocês, existe um ímã neste ambiente e passa uma carga elétrica em movimento. Eu pego a carga e ela passa por aqui. Pergunto para vocês, vai ter força magnética nessa carga? Vai. Não vai? Por quê? Eu tenho um ímã que está magnetizado, então ele manifesta propriedades magnéticas, e no momento que eu coloco uma carga em movimento aqui, ela também vai manifestar propriedade magnética. Então, entre eles, haverá uma força magnética. Ok, quando a gente já está matando de letra. Como é que vai ser essa força magnética? Qual é a direção e sentido desta força magnética? Legal? Então, quando a gente fala de cargas em movimento, a análise ela fica um pouco mais complexa, tanto do campo magnético, quanto da percepção da força magnética gerada nessas cargas, né? A gente viu, por exemplo, que quando eu tenho um fio condutor, imagine que eu tenho um fio condutor, tá aqui, e esteja passando uma corrente elétrica por ele. Para a direita, sentido convencional da corrente. Pergunto para você, se eu tiver um ímã próximo, aqui desse fio, esse fio vai sofrer a ação de uma força magnética? Vai. Por que vai? Porque eu tenho um ímã que manifesta propriedades magnéticas. Se eu tiver outro corpo que estiver manifestando propriedade magnética, entre eles vai surgir uma força magnética. Como eu tenho cargas em movimento dentro do fio, vai surgir essa força magnética, né? Porque cargas em movimento gera campo magnético. Qual é a orientação do campo magnético dentro de um ímã natural? Aí nós vimos que as linhas de indução que representam o campo magnético, elas fazem o quê? Saem do norte e vão para o Polo Sul. Saem do norte e vão para o Polo Sul, gerando uma orientação de campo semelhante à de duas cargas de sinais contrários, não é isso? Nós vimos lá em aulas anteriores. E qual que vai ser a orientação do campo magnético em um fio condutor?
Aí nós vimos em fio retilíneo, vimos em fio em formato de espira ou em solenoide, que é um conjunto de espiras. Independente do formato do fio, o campo magnético gerado, ele fica girando as linhas de indução, girando em torno dessa carga que estiver em movimento, não é isso? E para determinar esse sentido de rotação dessas linhas de indução, nós usamos a regra da mão direita. Então, para determinar direção e sentido do campo magnético, direção não, porque a direção é sempre tangente à linha de indução. Como é um círculo gerado em torno da carga e movimento, a direção fica fácil. O sentido de rotação é determinado pelo quê? Pela regra da mão direita. Ok? Legal. Regra da mão direita. Aqui está espelhada e eu estou levantando a mão direita, fica esquerda, mas é a regra da mão direita. Legal? Então, por exemplo, nessa figura que a gente está colocando aqui, como é que era a regra da mão direita? O polegar, ele serve a orientação de quem? Da corrente elétrica. Não é isso? Ok? Que nesse caso da figura, eu nem vou colocar minha mão aqui, mas nesse caso da figura, o que a gente consegue enxergar dessa representação que eu coloquei aqui? Se a corrente elétrica estiver indo para a direita, na hora que eu orientar os dedos para a direita, o polegar para a direita, e projetar os dedos para a frente, nós vamos ver que as linhas de indução vão entrar por baixo do fio, contornar atrás dele e sair por onde? Por cima. Não é isso? Então, a gente conseguiu determinar, por exemplo, que acima desse fio, as linhas de indução, o campo magnético estaria saindo do plano do papel e por baixo do fio as linhas de indução estariam entrando no plano do papel. O campo magnético estaria entrando no plano do papel. Legal. Agora, como é que eu faço para determinar direção e sentido da força magnética gerada nessa carga e movimento? Nós temos um upgrade da regra da mão direita, que é chamada de regra do tapa. Legal? Regra do tapa. Se ela é um upgrade da mão direita, o tapa é feito com qual mão? Com a mão direita. Legal? Foi? Então, eu vou fazer o seguinte. Só falta 4 minutos para encerrar esse link. Eu vou encerrar ele agora. Nós paramos essa discussão e retornamos no próximo link falando da regra da mão direita. Então, o que serve a regra da mão direita? Para eu conseguir determinar como a força magnética vai estar atuando em cargas em movimento. Então, ou seja, o como a força vai estar atuando, qual é a direção e sentido em uma substância, em um objeto que apresenta propriedade magnética, quando são ímãs naturais ou ímã natural com substância ferro-diamagnética, é fácil. Repulsão ou atração. Fica tranquilo. Agora, quando eu pego uma carga e coloco ela em movimento dentro de um campo magnético, para eu determinar a direção e sentido, tem que ser a regra do tapa. Legal? Então, no próximo link, nós fazemos essa nossa discussão. Foi? Vou dar um stopzinho aqui, encerrar o link e mando outro para vocês.